O Brasil não tem terremoto como no México, mas em nenhuma outra parte do mundo cai tanto raio como aqui. Um levantamento exclusivo revela agora o novo ranking das cidades brasileiras na mira dos raios. Meia dúzia de fotos. Foi o que restou. Alessandro morreu em 2015, no dia do aniversário de 17 anos. Aí foi pra chácara, né? Aí quando sabemos só a notícia, né? Que tinha acontecido. O jovem borracheiro tinha ido bater uma bola no sítio de um amigo, um vizinho. Aí quando chegamos lá, ele já estava praticamente em óbito já, né? Chovia. Os rapazes se abrigaram no barracão. De repente, um choque violento atingiu Alessandro quando ele se enxugava na cozinha. Seu Natanael, dono de um mercadinho próximo, só ouviu o barulho. Eu só escutei o pipoco. Pá! Escutei o barulho das pessoas. O raio pegou o menino ali, atingiu o menino e tá desmaiado lá. Aí eu peguei e saí correndo pra lá pra socorrer ele. Era tarde. Quem viu diz que foi um raio que caiu nesta árvore. Desceu aqui, aí atingiu o barraco. De fato, mais de 600 descargas elétricas foram registradas em Porto Velho naquela noite. 2 dos 3 sistemas de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não detectaram nenhum raio no bairro onde Alessandro morreu naquela hora. Então, o que matou o jovem aniversariante? A terceira rede de sensores guardava a resposta. Quando nós olhamos as nossas 3 redes, 2 não mostravam esse raio e uma mostrava. Um raio de uma intensidade média, 20 kA, não é um raio muito intenso, é claro, mas já é suficiente para matar uma pessoa. Se tivesse acontecido no passado, a morte de Alessandro poderia permanecer um mistério e a mãe dele ficaria sem resposta. Mas nos últimos 5 anos as coisas começaram a mudar. Se antes dependíamos de informações de satélites incompletas e superficiais, desde 2011 o grupo chefiado pelo pesquisador Osmar Pinto conta com 3 sistemas de monitoramento, feitos de 110 sensores de chão, e agora tem uma boa nova. Essas 3 redes passaram a conversar entre si. O papo rendeu um retrato muito mais completo da incidência dessas descargas elétricas no Brasil, o país com a maior concentração de raios no mundo. Por exemplo, já dá para dizer com precisão em qual município brasileiro os raios matam mais? É São Gabriel da Cachoeira. Foram 14 mortes por raios em 16 anos. O professor Roberto, índio da etnia Dol, escapou por pouco. O raio veio pelo fio elétrico e ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna. Eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio aumenta a umidade na atmosfera e essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo estourar, algo dentro assim, estava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro da capital, funciona há 5 anos e nunca teve problema com os raios. Não é para menos, cada edificação tem pelo menos 4 para-raios e mais uma cerquinha de cabo de metal, chamada gaiola de Faraday, outra defesa contra descargas.
e tudo é aterrado. Se houver um raio, a descarga passa direto para o chão, sem causar prejuízo nem mortes. Vocês estão lidando com a questão do raio do mesmo jeito que a gente tem que fazer em casa. É basicamente parar raio e aterramento. Exatamente, em proporções diferentes. Para você ter uma ideia, foram aplicados aqui mais de 1.000 quilômetros de cabo de cobre distribuído numa malha de aterramento que fica assentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista em prática. Essa é a tomada nova, né? Que daí ela vem com neutro e terra, que já vem com o aterramento. Instalação elétrica em dia e atenção permanente. Conselho do professor Osmar, um especialista em raios. Escutou o trovão, na hora busca o abrigo. Sendo ou não fumante, você sofre com a falsificação de cigarros no Brasil. Os prejuízos causados por esse crime contra a saúde pública fazem um estrago na economia. Essa semana a polícia prendeu até um cantor sertanejo por envolvimento numa quadrilha que faturava milhões nesse mercado clandestino. Para quem estava na plateia, a dupla Fábio e Rafael se parecia com muitas outras. Shows bem produzidos, ônibus próprio, carrões na garagem. Para quem investigou os bastidores da dupla, esse sucesso todo teve um empurrão do crime organizado. Esqueça o Fábio, inocentado pela polícia. O Rafael é filho do paranaense Clodoaldo Siqueira, apontado como chefe de uma quadrilha que falsificava cigarros, com uma estrutura jamais vista pelos investigadores. Segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, não há registro de outras quadrilhas que possuam gráfica própria. A quadrilha de Clodoaldo tinha duas em São Paulo. Elas foram fechadas esta semana pela polícia, que encontrou as máquinas funcionando a todo vapor. As gráficas da quadrilha imprimiam embalagens de 4 marcas de cigarros paraguaios. Segundo a investigação, as embalagens eram levadas para 2 fábricas clandestinas de cigarro na região de Montes Claros, em Minas Gerais. Elas também pertenceriam a Clodoaldo. Numa delas, 15 pessoas foram presas. Sai, vamos pra cima! Sai! Põe a mão na cabeça e vem pra cá, pô! Vem pra fora! Sai da cama! Agora! Centraliza aqui, ó. Na outra fábrica, os suspeitos fugiram, deixando tudo para trás. Roupas, documentos, comida. O fogo está aceso, a água está quente e o pó está aqui no jeito, ó. Mas não deu tempo de fazer o café. Eles viram que a gente estava entrando, eles se embrenharam no mato aí e desapareceram. Dentro do galpão, uma linha de produção completa. As máquinas compradas no Paraguai funcionavam até 12 horas por dia. São marcas que têm venda proibida no Brasil e entravam contrabandeadas no país. Aqui, são vendidas por preços bem mais baixos que as marcas nacionais. Clodoaldo aproveitou o filão e foi além do contrabando. Aqui nesse canto ficou um computador com a contabilidade da falsificação. A planilha, bem detalhada, mostra os dias, as marcas e a produção, média de pouco mais de 300 caixas por dia. E o lugar onde Clodoaldo levantou os barracões foi estrategicamente pensado. Essa fazenda na região de Grão-Mogol foi comprada pelo chefe da quadrilha em março desse ano. E logo depois ele mandou erguer o barracão, que ficou pronto em 3 meses. A escolha não foi por acaso. É um lugar isolado, mas perto de uma rodovia federal, que dá acesso a outros estados, mercados consumidores. Localização perfeita para o bando, que faturava milhões de forma discreta, escondido no meio do cerrado. Toda a produção era escoada para o comércio de rua, como este, em São Paulo. 8 é 3, 2 é 5. R$3, 2 por 5. Se o
o Ministério da Saúde está cansado de advertir que fumar é prejudicial à saúde, imagine fumar cigarros totalmente fora dos padrões exigidos. Chegam a ter até 6 vezes mais alcatrão e nicotina do que o máximo permitido pela Anvisa. Tem resíduos de chumbo, zinco, pedaços de inseto, coliformes fecais, ou seja, é uma verdadeira bomba sanitária. E se você não fuma, também é atingido, porque até a economia brasileira perde com a falsificação de cigarros. A Receita Federal calcula que em tributos sonegados na ordem de 300 milhões por ano. Clodoaldo morava num condomínio de luxo em Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, onde foi preso. Na casa, avaliada em 3 milhões de reais, os policiais encontraram uma coleção de relógios caros. Na garagem, só modelos importados. E onde entra o filho do chefe da quadrilha? A dupla sertaneja era agenciada pela FR Produções, que, segundo as investigações, era usada para lavar o dinheiro conseguido com os cigarros falsos. Os cachês pagos pelos shows não bancariam o luxo ostentado pelo cantor Rafael. Nós conseguimos comprovar, fazendo análises de custos, da quantidade de shows da dupla sertaneja, que o valor arrecadado é ínfimo, perto da estrutura montada. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a quadrilha chegava a lucrar 30 milhões de reais por mês. Procurado pelo Fantástico, o advogado do cantor Rafael Siqueira afirma que o sertanejo não praticou nenhum crime e que vai prestar esclarecimentos à justiça. Já a defesa de Clodoaldo Siqueira, pai de Rafael, diz que só vai se manifestar após a conclusão do inquérito. Clodoaldo, Rafael e os outros investigados vão responder por associação criminosa, crime contra a saúde pública e lavagem de dinheiro. Para o INPE, não é uma coincidência. Com o novo sistema, os cientistas do INPE já são capazes de enxergar 99% das tempestades que ocorrem em todo o país. Graças a isso, eles podem dizer que a maior concentração de raios acontece aqui na região norte do país. E mais, agora eles descobriram que essa concentração tem tudo a ver com a presença destes gigantes, os rios da Amazônia. O rio aumenta a umidade na atmosfera e essa umidade favorece a formação de tempestade na região. Então a região cai mais raios. As 5 capitais brasileiras com maior incidência de raios, por exemplo, ficam todas próximas de rios caudalosos. Rio Branco, Palmas, Manaus, São Luís, Belém. Apesar disso, por uma combinação de fatores como a geografia, a população maior e o estilo de vida, a capital onde os raios matam mais não é nenhuma dessas 5. É Porto Velho, onde Alessandro morreu. Desde 2001, foram 16 mortes. A Vilma teve sorte. Ela, eletricista formada, experimentou na pele o poder de um raio. Parecia que meu peito estava querendo estourar, algo dentro assim, estava querendo explodir. Mas será que aos 500 mil habitantes de Porto Velho resta apenas a resignação? Torcer para as nuvens serem gentis? A usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 7 quilômetros do centro da capital, funciona há 5 anos e nunca teve problema com os raios. Então, o que matou o jovem aniversariante? A terceira rede de sensores guardava a resposta. Quando nós olhamos as nossas 3 redes, 2 não mostravam esse raio e uma mostrava. Um raio de uma intensidade média, 20 kA, não é um raio muito intenso, é claro, mas já é suficiente para matar uma pessoa. Se tivesse acontecido no passado, a morte de Alessandro poderia permanecer um mistério e a mãe dele ficaria sem resposta. Mas nos últimos 5 anos as coisas começaram a mudar. Se antes dependíamos de informações de satélites incompletas e superficiais, desde 2011 o grupo chefiado pelo pesquisador Osmar Pinto conta com 3 sistemas de monitoramento, feitos de 110 sensores de chão. E agora tem uma boa nova: essas 3 redes passaram a conversar entre si. O papo rendeu um retrato muito mais completo da incidência dessas descargas elétricas no Brasil, o país com a maior concentração de raios no mundo. Por exemplo, já dá para dizer com precisão em qual município brasileiro os raios matam mais? É São Gabriel da Cachoeira.
foram 14 mortes por raios em 16 anos. O professor Roberto, índio da etnia Dol, escapou por pouco. O raio veio pelo fio elétrico e ele caiu aqui, né, na minha casa. De repente ele passou por baixo da minha perna. Eu desmaiei aí mesmo. A cidade fica no norte do Amazonas. Não é para menos, cada edificação tem pelo menos 4 para-raios e mais uma cerquinha de cabo de metal, chamada gaiola de Faraday, outra defesa contra descargas. E tudo é aterrado. Se houver um raio, a descarga passa direto para o chão, sem causar prejuízo nem mortes. Vocês estão lidando com a questão do raio do mesmo jeito que a gente tem que fazer em casa. É basicamente para-raio e aterramento. Exatamente, em proporções diferentes. Para você ter uma ideia, foram aplicados aqui mais de 1.000 quilômetros de cabo de cobre distribuído numa malha de aterramento que fica assentado na base da estrutura. Depois do susto, Vilma aprendeu a lição. Exigiu que a companhia de eletricidade colocasse uma ligação segura com relógio de luz e aterramento, coisa que não tinha sido feito antes. Dentro de casa, botou o treinamento de eletricista em prática. Essa é a tomada nova, né? Que daí ela vem com neutro e terra, que já vem com o aterramento. Instalação elétrica em dia e atenção permanente. Conselho do professor Osmar, o especialista em raios. Escutou o trovão, na hora busca o abrigo. Sendo ou não fumante, você sofre com a falsificação de cigarros no Brasil. Os prejuízos causados por esse crime contra a saúde pública fazem um estrago na economia. Essa semana a polícia prendeu até um cantor sertanejo por envolvimento numa quadrilha que faturava milhões nesse mercado clandestino. Para quem estava na plateia, a dupla Fábio e Rafael se parecia com muitas outras. Shows bem produzidos, ônibus próprio, carrões na garagem. Para quem investigou os bastidores da dupla, esse sucesso todo teve um empurrão do crime organizado. Esqueça o Fábio, inocentado pela polícia. O Rafael é filho do paranaense Clodoaldo Siqueira, apontado como chefe de uma quadrilha que falsificava cigarros, com uma estrutura jamais vista pelos investigadores. Segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, não há registro de outras quadrilhas que possuam gráfica própria. A quadrilha de Clodoaldo tinha 2 em São Paulo. Elas foram fechadas esta semana pela polícia, que encontrou as máquinas funcionando a todo vapor. As gráficas da quadrilha imprimiam embalagens de 4 marcas de cigarros paraguaios. Segundo a investigação, as embalagens eram levadas para 2 fábricas clandestinas de cigarro na região de Montes Claros, em Minas Gerais. Elas também pertenceriam a Clodoaldo. Numa delas, 15 pessoas foram presas. Sai, corra pra cima! Sai! Põe a mão na cabeça e vem pra cá, Vem pra fora! O Brasil não tem terremoto como no México, mas em nenhuma outra parte do mundo cai tanto raio como aqui. Um levantamento exclusivo revela agora o novo ranking das cidades brasileiras na mira dos raios. Meia dúzia de fotos. Foi o que restou. Alessandro morreu em 2015, no dia do aniversário de 17 anos. Aí foi pra chácara, né? Aí quando sabemos só a notícia, né? Que tinha acontecido. O jovem borracheiro tinha ido bater uma bola no sítio de um amigo, um vizinho. Aí quando chegamos lá, ele já estava praticamente em óbito já, né? Chovia. Os rapazes se abrigaram no barracão. De repente, um choque violento atingiu Alessandro quando ele se enxugava na cozinha. Seu Natanael, dono de um mercadinho próximo, só ouviu o barulho. Eu só escutei o pipoco. Pá! Escutei o barulho das pessoas. O raio pegou o menino ali, atingiu o menino e tá desmaiado lá. Aí eu peguei e saí correndo pra lá pra socorrer ele. Era tarde. Quem viu diz que foi um raio que caiu nesta árvore. Desceu aqui e foi atingiu o barraco. De fato, mais de 600 descargas elétricas foram registradas em Porto Velho naquela noite.
2 dos 3 sistemas de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não detectaram nenhum raio no bairro onde Alessandro morreu naquela hora.